Eu agradeço, meu Senhor, eu agradeço o teu amor, eu agradeço sem cessar. Eu agradeço, meu Senhor, eu agradeço o teu amor, eu agradeço sem cessar. Hoje é sábado e a igreja faz memória do Sagrado Coração de Maria. Ontem nós rezamos, nós refletimos o Sagrado Coração de Jesus. Ontem, o coração do filho, hoje, o coração da mãe. Todo coração é sagrado. Coração de Maria é sagrado, coração de Jesus é sagrado e o nosso coração também é sagrado. É o espaço onde sempre deve morar o Espírito Santo de Deus. Porém, na maioria das vezes, a gente usa esse espaço sagrado para colocar coisas que não é bom, né? que não nos deixa sorrir, ser feliz. Esse espaço do nosso coração deve ser ocupado pelo nosso Deus. Meu irmão e minha irmã, que esse dia de hoje a gente possa abrir o nosso coração para que Deus faça morada. Queremos nesse momento rezar, trazer presente com o coração muito agradecido, rezar por todas as pessoas que nos fazem o bem, por todos os missionários e missionárias que são, pregadores e pregadoras do Evangelho de Jesus Cristo, que vivem o Evangelho de Jesus Cristo. Queremos rezar nesse dia de hoje pelo seu Francisco do Terço, pela Carla Graciene, Silva Soposto, Cássio Leonardo, Dona Bárbara Costa, Dona Francisca, Maria de Luz Feitosa, Marta Nunes e Rita Nunes, pela Isilda também com toda a sua família, pela Dona Edith Soares e família. Vamos também rezar pela Iranilde, Rosa Maia Lins de Alencar Barros, Maria do Carmo Costa Leite. Rezemos pela Chácha Emília Lins do Nascimento. Queremos também trazer presente todos os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje, fazendo memória do Sagrado Coração de Jesus, nós vamos rezar o Evangelho que está em Lucas capítulo 2, do versículo 41 ao 51. Ouvi, irmão e irmã, a palavra do Santo Evangelho escrito por Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando o menino completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, voltaram, mas o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que seus pais o notassem. Pensando que o menino estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à procura dele. 3 dias depois, encontraram o menino no templo. Estava sentado no meio dos doutores, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com a inteligência de suas respostas. Ao ouvi-lo, seus pais ficaram emocionados. Sua mãe, ao vê-lo, seus pais ficaram emocionados. Sua mãe lhe disse: Meu filho, por que fez isso conosco? Olhe que seu pai e eu estávamos angustiados à sua procura. Jesus respondeu: Por que me procuravam? Não sabiam que eu devo estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que o menino acabava de lhes dizer. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e permaneceu obediente a eles. E sua mãe conservavam no coração todas essas coisas.
E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho inicia, afirmando que os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém, como de costume. Portanto, já era comum os pais de Jesus, juntamente com Jesus, ir a Jerusalém para a festa da Páscoa. Os pais de Jesus sempre seguiram a tradição dos mais velhos, dos antigos. Inclusive quando Jesus completa 12 anos, que naquela época era como se era a maioridade, atingisse a maioridade. E terminando a festa da Páscoa, eles começam a viagem de volta, de retorno à casa, à sua casa. Então eles começam a viagem de volta, mas eles não notaram, não perceberam que o menino não estava na caravana, Eles não perceberam. E é interessante que depois de andarem um dia inteiro, daí eles percebem a falta do menino, e aí eles começam a procura primeiro entre os parentes, amigos, entre os conhecidos. E como não encontraram meninos, eles retornam a Jerusalém. E o menino é encontrado depois de 3 dias, o texto diz. Eles viajaram um dia inteiro, depois eles retornam a Jerusalém, portanto, se viajaram um dia inteiro, o retorno também levou mais um dia. E só no 3º dia é que eles vão encontrar o menino, E aí eles encontram o menino sentado entre os mestres, entre os doutores. Jesus está conversando com os mestres do seu povo. E a resposta às perguntas, como toda criança curiosa, as respostas e as perguntas de Jesus vai chamar bastante atenção, deixando muita gente extasiadas, porque eram perguntas bem feitas e respostas também bem feitas, E aqui a gente vai ao encontro desse pai e dessa mãe, mas sobretudo dessa mãe. Pais aflitos, pais desesperados. É impossível não perceber, através do texto, a aflição e o desespero dos pais de Jesus. Sobretudo, repito, da mãe. A aflição dessa mãe. E só quem teve um filho ou uma filha desaparecido consegue mensurar tamanha dor. A dor é grande, a aflição é grande. E aqui as mães sabem muito bem disso. Às vezes uma criança se perde por alguns minutos e aí a gente já entra adulto, nós adultos já entramos em desespero, E vocês imaginem 3 dias, para aqueles pais que não sabiam onde estava o menino, E aqui, meu irmão e minha irmã, noites de aflição, noites e dias de uma procura interminável. Então, angústias, lágrimas, com certeza, saíram daquele coração, do coração de Maria, do coração de José, mas nesse dia de hoje, sobretudo, do coração da mãe. A angústia, quantas lágrimas derramadas, ou também o cansaço, porque eles devem ter corrido muito, para encontrar a criança, o menino. E quando a criança ela é localizada, aí dá para a gente imaginar a surpresa, o alívio, o alívio de encontrar a criança viva, o desabafo, e expresso sobretudo nas palavras da mãe, Filho, por que agiste assim conosco, Filho, por que agiste assim conosco? Mas o Evangelho não diz que Maria ficou
foi, né, chamar o menino, foi dizer coisas com o menino, bater e assim por diante. Simplesmente ela expressa o seu sentimento nesta frase: Filho, porque fizeste isso conosco? E depois é interessante que o Evangelho diz que Maria guardava tudo, mas tudo, não é a primeira vez, sobretudo em Lucas, né, que fala que Maria, quando não entendia certas coisas, quando ela não compreendia, e nem sempre ela compreendia, né, e nem sempre ela entendia, o que é que ela fazia? Ela guardava tudo no coração, guardava tudo no coração. E guardar no coração, meu irmão e minha irmã, é muito mais do que ter boas lembranças. É muito mais do que isso. Guardar no coração é manter viva a memória e a história, para que as coisas ruins não se repitam mais, né? E para que os bons ensinamentos permaneçam e produzam, né, bastante frutos. Por isso a gente deve guardar no coração, assim como Maria guardava, as coisas boas, né, as coisas boas, para que elas permaneçam e ao longo da nossa vida vá produzindo frutos. E também as coisas ruins a gente também não deve esquecer, para que a gente não repita a mesma coisa, né? É isso que significa guardar no coração. É guardar no esse guardar no coração significa uma memória ativa. Eu estou o tempo todo trazendo presente, eu estou o tempo todo lembrando. Meu irmão e minha irmã, que esse dia de hoje seja um dia de muitas bênçãos, de muitas graças. Que a gente possa guardar tudo no nosso coração, sobretudo as coisas boas. E também aquelas coisas que a gente não compreende, que vai acontecendo no dia a dia, que a gente não consegue compreender, que a gente guarde isso no coração. Então que o Senhor nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bendigamos ao Senhor e demos graças a Deus.